Malaquias, capítulo 4, os últimos versículos de Malaquias, últimos versículos do Primeiro Testamento, o último recado de Deus para a humanidade, para seu povo e para a humanidade nessa época antes da primeira vinda de Jesus. Ainda faltava 400 anos, mais ou menos, para Jesus vir, mas foi a última palavra profética, o último recado que Deus deu e que está registrado nas nossas Escrituras. Então, nós estamos falando sobre esses últimos versículos. Já falamos que tem duas partes, esses 3 versículos finais, 4, 5 e 6, tem duas partes dessa mensagem. Lembrar da lei de Moisés, e falamos sobre isso, e depois os versículos 5 e 6 falam que Deus vai enviar o profeta Elias. Então, já falamos sobre Moisés, já falamos sobre a importância dessas duas partes. As duas partes trazem um equilíbrio, uma não funciona bem sem a outra, mas hoje nós vamos então falar um pouco sobre essa segunda parte do profeta Elias. Queremos entender o que Deus quis falar e o que Deus quer falar, porque quando a gente fala que foi o último recado antes da primeira vinda de Jesus, nós podemos pensar que é algo que o povo precisava ouvir naquela época, mas Jesus já veio a primeira vez e passou. Agora estamos bem depois, mas como esse recado é um recado de preparação para o grande e terrível dia do Senhor, é uma advertência, é uma palavra, é uma mensagem para nós hoje. Então vamos orar e vamos pedir ajuda de Deus, porque sem Ele nós não vamos entender o recado que Ele quis e que Ele quer dar ainda hoje. Senhor, nós queremos dar a devida importância para a Tua palavra, importância para os Teus caminhos na história, importância para esse último recado do Primeiro Testamento, que é muito significativo, e importância para um recado para nos preparar para a Tua volta, que é o que nós estamos precisando saber, para que nós sejamos preparados e para que nós possamos enfrentar o tempo de hoje. Então, Senhor, ajuda-nos, abre o nosso entendimento e ajuda-nos a entender a importância da vinda do profeta Elias. Pedimos isso em nome de Jesus. Então, esse aqui é o diagrama da aula passada, mostrando como precisa das duas partes. E eu quero, antes de falar especificamente sobre o significado, a importância do profeta Elias, eu queria chamar a atenção para o fato de que essas duas partes da mensagem de Deus, por meio de Malaquias, esse último recado, as duas partes, além de ter assim, a palavra escrita e a palavra profética, são duas partes assim, bem distintas, mas elas são interligadas, porque quando o profeta recebe uma palavra de Deus e ele transmite essa palavra, e essa palavra, como no tempo de Israel, no tempo bíblico, essa palavra era escrita e passava a fazer parte das Escrituras. Tanto é que muitas vezes o próprio Jesus e outros autores, apóstolo Paulo e outros, se referiam às Escrituras como sendo a lei e os profetas. Era assim que eles não tinham essa palavra Bíblia. Usavam a palavra Escrituras, que significa escritos, mas eles chamavam lei e profetas. Mas os profetas também faziam parte das Escrituras, da palavra escrita. Mas isso é porque a palavra era recebida originalmente como uma palavra viva, como uma palavra recebida diretamente de Deus, mas ela depois passava a fazer parte da palavra escrita. Mas são duas partes muito importantes, e o que Deus está falando nesse último recado lembrem da lei de Moisés, sim,
E quando você se lembrar da lei de Moisés, quando você se dedicar a trazer a memória, a meditar e não se esquecer de tudo que Deus falou, da imutabilidade de Deus, daquilo que nunca muda, quando você medita sobre isso, não inclui só os escritos de Moisés, inclui os profetas, e agora para nós inclui também os escritos da nova aliança. Então a palavra para nós hoje é: lembrem da palavra escrita, lembrem de Moisés, lembrem dos profetas, lembrem dos evangelhos, lembrem das epístolas de Paulo, das outras epístolas, do Apocalipse, lembrem das escrituras. Moisés é o fundamento, foi tudo começou, assim, a história não começou com Moisés, mas a formação do cânon começou com Moisés. Então, essa primeira parte, lembrem de Moisés, significa que devemos lembrar da palavra escrita. E isso é uma parte que cabe a nós. Nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos meditar. Isso é algo que nós podemos fazer. Devemos fazer de uma forma que não seja só rotineira, que não seja mecânica, mas isso cabe a nós. Mas, como nós mostramos, essa palavra escrita, não só Moisés, mas agora os escritos proféticos, os escritos poéticos, os escritos históricos, os evangelhos, todas as escrituras, isso cabe a nós ler, cabe a nós meditar, cabe a nós olhar para isso e trazer a nossa memória, mas nós precisamos de algo mais, porque senão o recado final teria sido: lembrem, nunca se esqueçam das Escrituras, de Moisés e de todas as Escrituras. Mas aí tem uma outra parte, e essa outra parte do recado final não é só para a gente lembrar que antigamente teve o papel das Escrituras e teve o papel dos profetas. Como eu falei, o papel dos profetas, depois que passa a época dele, o que ele recebeu de Deus, o que ele escreveu de Deus, passou a fazer parte das Escrituras. E todas as Escrituras, seja de Moisés, seja da nova aliança, nós precisamos de algo mais. Jesus falou do Espírito Santo, nós precisamos da unção do Espírito Santo, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Mas mesmo sabendo que cada um de nós, como fala na primeira carta de João, ele fala: todos vocês têm a unção, todos vocês receberam a unção, vocês podem ouvir de Deus, vocês podem receber iluminação, vocês podem receber graça para entender o que Deus queria falar por meio das Escrituras. Mas, mesmo assim, há necessidade de um ministério, não só no passado, mas é necessário ter um ministério. E quando Deus fala, olha como fala, né? Vamos olhar de novo em Malaquias 4, agora no versículo 5. Vede, tem algumas traduções que falam eis. É aquela palavra que fala assim: opa, escute, eu vou falar uma coisa, tudo é importante, mas o que eu vou falar agora, uma coisa muito importante. Malaquias 3, versículo 1, quando ele fala do mensageiro, ele fala assim: eis, escutem, vede. E ele vai anunciar, ele vai chamar atenção. Então, não é mais importante, num certo sentido, mas é uma coisa que requer nossa atenção. Quando você lê essa palavra, né? Vede, eis que, não é para ser lido numa voz normal, não é para ser assim, lembrem da lei de Moisés e vede, eu vos enviarei, assim, como se tudo fosse uma coisa, assim, uma coisa que todo mundo já sabe, só estou repetindo. Não, ele está trazendo um anúncio. Por que isso é diferente? Porque ele está anunciando alguma coisa que, nesse sentido, não depende de nós. Então, eu queria fazer esse contraste
para mostrar que a palavra escrita, então envolvendo toda a nossa escritura, né? Moisés, os profetas, o Novo Testamento, a palavra escrita, para a gente se lembrar, para a gente fazer com que isso entre na nossa mente, mas principalmente no nosso coração, isso é algo que depende de nós. A gente precisa ter essa atitude, ter essa decisão, depende do Espírito Santo vivificar, mas Deus está falando, escutem, para que realmente a igreja, o mundo, o caminho seja preparado para o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias. Então, isso é algo, então, essas duas partes do recado final uma parte cabe a vocês. Leiam, meditem, lembrem. Mas a outra parte depende de mim. Deus está falando. Deus está dizendo sim, escutem, eu estou avisando que eu vou enviar o profeta Elias, vocês vão precisar. Vamos lembrar que, principalmente nas advertências de Jesus e dos apóstolos, no Novo Testamento, é dito muitas vezes que ninguém sabe o dia e a hora, Jesus falou. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Jesus falou isso, Paulo falou isso. O Apocalipse fala assim, eis que eu venho, sem demora, quando vocês menos esperam. Então tem um aspecto de que a preparação não é saber quando. Tem várias coisas que nos mostram sinais que vêm antes, e tem várias advertências, várias explicações, mas no final das contas vai ser uma surpresa para todo mundo, vai ser uma surpresa, vai ser de repente, mas nós precisamos colocar isso lado a lado com uma outra verdade, igualmente importante. Então, uma verdade é que o dia do Senhor vem e ninguém pode dizer exatamente quando vem, vai pegar todo mundo de surpresa, vai ser algo que ninguém estava esperando, vai ser terrível, porque muitas pessoas não estarão preparadas, mas tem uma outra verdade sobre a vinda de Jesus, sobre o dia do juízo final, sobre a consumação de todas as coisas, e essa outra verdade é que Deus é muito fiel, Ele é muito justo. Deus vai julgar, e Malaquias fala sobre isso, quando o povo reclamou, quando o povo ficava falando, não tem justiça, o Senhor não mostra claramente quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, porque quem quem é injusto, quem faz as coisas de maneira errada não sofre, às vezes até prospera. Enfim, quando Deus falava assim, não, vai ter um dia de acerto, vai ter um dia em que tudo vai ser trazido à luz e tudo vai ser julgado e vai ter justiça final, mas esse Deus que vai julgar e quantas pessoas que viviam e viverão, como Apocalipse também fala assim, quem é justo se aperfeiçoe mais, seja mais justo ainda, mas quem é ímpio vai fazer pior ainda do que antes. Então, essa é a descrição do tempo do fim, em que as coisas vão piorar e vão melhorar. As pessoas que não têm temor de Deus, que não se importam com Deus, que não acreditam em Deus, essas pessoas vão fazer pior. Até Tessalonicenses fala de Deus tirar uma espécie de restrição, porque tem algo que segura a sociedade. A gente pode notar, assim, houve épocas terríveis na história do mundo, na história da humanidade, houve épocas terríveis, não só da Segunda Guerra, do Holocausto, de todas essas coisas, mas houve muitas épocas escuras, terríveis, algumas mais localizadas. Mas quanto sofrimento depois da Segunda Guerra, quantas milhões de pessoas sendo mortas na União Soviética, na China e em outras guerras também,
Mas já houve muitos momentos terríveis, muitos momentos em que, mesmo na época dos grandes impérios do tempo de Daniel, e depois de Daniel, houve ditadores, pessoas que faziam mal, mas nunca foi além de um certo limite, né? A Bíblia fala que, assim como o mar tem um limite, não pode inundar toda a terra depois do dilúvio, Deus colocou limites. Então, tem muita maldade. As coisas chegam ao ponto terrível, mas depois reverte. Na Segunda Guerra Mundial, todas aquelas forças do mal foram derrotadas. A União Soviética caiu, a China nunca caiu, mas já mudou muito, assim, não é tão terrível como antes. Então, aqueles limites não chega a ir além de um certo ponto, que a gente nem sabe direito qual é, porque tem muita coisa ruim que acontece até hoje na Coreia do Norte e outros lugares também. Então, no fim, as coisas vão piorar muito e, ao mesmo tempo, a igreja, aqueles que são fiéis ao Senhor, vão chegar mais perto de Deus, vão revelar mais quem Deus é. Então, esse é o cenário. Mas no meio desse cenário, Deus está falando assim: escutem, eu vou enviar o profeta Elias. Então nós entendemos assim essa mensagem final, esse recado final, é um recado muito importante. E já foram feitos muitos estudos, muita coisa que nós vamos procurar rever algumas coisas sobre essa profecia. É uma profecia muito citada. Quando cita a mensagem final de Malaquias, geralmente, pelo menos quando eu escuto alguém falando sobre esses versículos finais, geralmente as pessoas não dão muita ênfase ao versículo 4 sobre Moisés. Essa profecia, essa promessa de Deus que ele vai enviar Elias é sempre bem citada, assim, muito mais do que a advertência de lembrar da lei de Moisés. Mas vamos sempre lembrar que nós precisamos das duas coisas, né? Então, há algo na preparação final que cabe a nós, mas há algo que não cabe a nós. Nós não vamos, Deus não deu a nós a incumbência de alguma maneira, nós escolhermos um profeta, ou de nós acharmos o profeta, ou assim, não tem nada específico que eu saiba que a gente possa fazer para que o Senhor envie o profeta Elias. Mas ele está dizendo, isso é importante. Aliás, realmente, aqui nesse recado final, essa é a parte importante. Se nós voltarmos, depois talvez eu torne a falar sobre essa comparação, mas aqui dentro desse livro de Malaquias, nós temos a profecia do mensageiro no capítulo 3. Então, na quarta disputa, quando eles falaram, Deus não está sendo justo, a gente não vê a justiça de Deus, a gente não vê Deus agindo, aí Deus fala, eis que eu vou enviar um mensageiro. Então, em Malaquias 3, versículo 1, ele não fala de Elias, ele não fala quem, mas ele fala, eu vou enviar um mensageiro. E ele fala assim, e até faz aquela mistura que nós estudamos, ele fala de um mensageiro, mas ele fala do mensageiro que vem antes do mensageiro da aliança, que é o próprio Jesus. O próprio Senhor vem para o seu templo. Deus vai chegar, o reino de Deus vai chegar, não vai ser mais distante, Deus vai governar sobre o mundo. Mas nessa profecia tão importante de Malaquias 3, ele fala de um mensageiro. Então Deus, ele está marcando um dia. Deus sabe quando mas algo que faz parte da natureza de Deus é que ele não vai fazer esse dia de juízo final, ele não vai pedir contas de toda a humanidade, ele não vai
chegar para trazer esse julgamento, trazer justiça final, sem preparação. E tem uma preparação que cabe a nós, então, se você se prepara, você vai estar preparado. Se você não quis se preparar, você não vai estar preparado. Mas tem uma preparação, como eu disse, que não depende de nós. E que Deus vai fazer porque isso faz parte da justiça, do caráter de Deus. Deus jamais vai requerer alguma coisa de toda a humanidade, de cada um de nós, sem dar uma preparação antes, sem enviar o profeta Elias. Então, esse é o nosso ponto inicial, né? Que esse recado de Malaquias tem duas partes. Não vamos só falar sobre Elias, ou não vamos falar só sobre as Escrituras. São as duas coisas. Uma parte cabe a nós nos prepararmos. Outra parte é só Deus. Mas Deus é fiel. E Ele não vai nos deixar sem aviso, sem advertência. Ele não vai trazer algo em que não vai ter mais tempo, não vai ter mais chance. Né? O livro do Apocalipse fala bastante sobre esse dia final, as pessoas ficando desesperadas, mas isso não vai acontecer sem um aviso prévio, ok? Então, com isso, vamos começar a falar sobre o profeta Elias. Então, a primeira pergunta que nós queremos fazer: por que Deus escolheu o profeta Elias? Porque houve vários profetas no Primeiro Testamento. Moisés para representar as Escrituras, não tem dúvida porque ele escolheria Moisés, que foi ele que registrou o começo da revelação de Deus, e foi por meio dele que Deus revelou os 10 mandamentos, os estatutos, e quando ele fala, lembrai-vos da lei de Moisés, ele fala sobre a lei que ele deu para Moisés. Então, a gente não tem este questionamento, por que Moisés? É evidente que seria Moisés, o símbolo, o ícone das Escrituras. Mas por que Elias? Elias teve um papel, Elias foi um profeta que se destacou na história de Israel. Elias foi lembrado, ele não era um profeta obscuro, um profeta que ninguém sabia quem era, mas se a gente pensar em quem teve assim um ministério mais tipicamente profético, se a gente fosse pensar quem representaria realmente os profetas, todos os profetas, qual seria o nome da pessoa, talvez, assim, até por causa assim, da quantidade de coisas escritas que nós temos de vários outros profetas, talvez a gente escolhesse Isaías, ou Jeremias, ou Daniel, sei lá, a gente poderia escolher um dos outros profetas por algum outro motivo. Mas a escolha é Elias, e essa escolha não só aparece em Malaquias, mas quando Jesus foi no Monte da Transfiguração, quem apareceu falando com ele ali no monte, na visão que eles tiveram? Moisés e Elias. Então, essa escolha, essa representatividade, né? Elias representando os profetas, todos os profetas, né? Então nós temos, né, as Escrituras do Primeiro Testamento sendo constituído de lei e profetas, e então cabe a pergunta, né? Talvez a gente não tenha como responder de uma forma completa, porque Deus não explica certas coisas, mas assim, cabe a gente fazer a pergunta. Então, primeiro vamos lembrar do contexto histórico, né? Quando foi que Elias apareceu? E nós podemos dizer que ele foi o primeiro numa sucessão de profetas que vieram depois dele, numa época. Então, só sem entrar em muitos pormenores, mas vamos lembrar o seguinte: como nação,
né? Israel, depois que saiu do Egito, Moisés era um profeta, mas era um profeta que era mais assim, de escrever as leis. Deus, assim, o papel dele, ele recebia palavras até futuras, ele profetizou sobre o futuro. Moisés foi um profeta, mas ele tinha um papel mais destacado em trazer leis e mandamentos e toda a constituição da nação. Então, esse foi o papel dele. Depois de Moisés, nós temos o período dos juízes. Depois de Moisés, depois de Josué, depois de entrarem na Terra Prometida, nós temos o livro de Juízes. É interessante que no livro de Juízes, que aquela história de o povo servia a Deus por um tempo, era abençoado, aí depois eles foram se afastando de Deus e Deus permitia que eles fossem dominados por povos dentro da terra de Canaã ou por perto, os inimigos deles. Mas porque o profeta, ele tinha esse papel, o profeta, durante a história de Israel, ele tinha o papel de chamar o povo de volta para Deus. Esse era o grande papel do profeta. A necessidade do profeta era aparecer quando o povo estava se distanciando. E essa época de dos juízes, quando eles precisavam muito ser chamados de volta. Mas nessa época não tinha profetas. A gente tem aquela frase, né, nos últimos capítulos do livro de Juízes, que fala, naquela época não havia rei, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Mas nós podemos também acrescentar, naqueles dias não havia profeta, porque Deus agia, Deus permitia que eles sofressem, e Deus levantava juízes para libertá-los, quando eles clamavam a Deus, mas não tinha o ministério profético. É interessante que até para chamar Gideão, para falar com os pais de Sansão, Deus mandava um anjo, mas não tinha profeta, né? Até tem uns lugares no livro de Juízes que fala Deus falou. Pode até ter sido através de um profeta, mas o texto não fala, não cita profeta, enfim. Então, o tempo dos juízes não tinha profeta. Depois nós temos Samuel, no final do tempo dos juízes. Samuel foi um profeta, começou a ouvir de Deus desde criança. Ele teve esse papel de chamar as pessoas de volta para Deus, mas também ele teve uma missão mais específica, que era de terminar aquele período dos juízes, aqueles ciclos que sempre se repetiam, e de instituir, de trazer o reino, primeiro com Saul, que não foi o rei que Deus queria, era o rei que o povo queria, e depois com Davi. E aparecem profetas no tempo de Davi também, mas o que eu estou lembrando dessas etapas históricas para mostrar, Elias não foi o primeiro profeta na história de Israel, mas ele foi considerado assim, ele foi o primeiro de uma sucessão numa determinada época. Qual época foi? Nessa época aqui do declínio do reino dividido. Depois de Davi e Salomão, houve uma divisão, as 10 tribos do reino do norte, eles nunca tiveram um rei que realmente levasse o povo a adorar a Deus, e foi um período de declínio, caindo cada vez mais. E quando o rei Acabe se casou com uma mulher que nem era do povo de Israel, e que era filha de um sacerdote de Baal, e que realmente trouxe essa ligação para dentro do povo de Deus. Já tinha Jeroboão, né? Já tinha essa mistura, esse afastamento de Deus, do culto verdadeiro a Deus, mas Jezabel piorou a coisa muito mais. Então, Elias foi o primeiro nessa sucessão de profetas, vários profetas, tanto para Israel, para as 10 tribos, quanto para Judá. E o período realmente que trouxe muitos profetas foi esse período de declínio. Então,
antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro. Esse foi o período em que houve muitos profetas, e Elias, então, ele não foi o primeiro profeta na história, mas ele foi um profeta que começou uma sucessão depois dele. Até assim, tem uma menção no tempo de Elias, mais ainda no tempo de Eliseu, que era assim, o grupo era como se eles fossem um grupo sendo discipulado, chamado os filhos dos profetas. Tinha um grupo de profetas no tempo de Samuel também. Então eles tinham até assim, como se fosse uma escola, um discipulado de profetas. Isso começou mais no tempo de Elias e Eliseu. Eu estou colocando alguns pontos para a gente considerar. Como eu falei, assim, a gente não tem uma resposta definitiva por que Deus escolheu Elias, mas assim, como Deus escolheu Elias para representar os profetas da época antiga, e como ele falou assim, eis que vos envio o profeta Elias, então evidentemente nós precisamos olhar quem era Elias, porque Deus escolheu Elias. Então vamos olhar as características dele, não necessariamente que o ministério profético no fim, nesse profeta que virá antes do grande e terrível dia do Senhor, não necessariamente que vai ser igual a Elias em todos os aspectos, mas é importante entender a função, o papel e o que Elias tinha, para entender. Certamente tem uma razão porque Deus disse, eis que vos envio o profeta Elias. É isso que nós queremos aprender. Então, Elias foi um profeta, muito assim, dos profetas mais conhecidos, porque, como eu falei, teve profetas como Natã, que falou com o rei Davi, que ele também não escreveu nada, mas dessa linhagem de profetas, né, Eliseu, que foi discípulo de Elias, também não escreveu, mas Elias, ele se sobressai. Quando você lê a história de Elias, ele não tem histórico de onde que ele veio, quem que era o pai dele, de onde que ele apareceu, qual que foi a experiência dele. Ele é uma figura muito enigmática, e ele não só não escreveu nada, mas você pode pegar todo o relato que nós temos no final de 1 Reis, e depois no início de 2 Reis, e depois no livro de 2 Crônicas também menciona uma carta que Elias escreveu. Mas você pode ver assim, você pode juntar tudo que está assim, que tá registrado daquilo que Elias falou. Ele falava muito pouco, né? Quando ele jogou a sua manta sobre Eliseu para chamá-lo, ele não fez uma explicação, falou assim, Deus me apareceu, mandou eu chamar você, nós temos uma missão. Não, sim, ele até falou assim, volte, eu não fiz nada. Ele fala muito pouco, ele fala pouco com Acabe, ele fala pouco com a viúva, ele não fala muito. Então, o que chama atenção na vida de Elias não é nem o que ele falou. Então, isso nós precisamos saber se isso tem algum significado, mas pelo menos nós estamos identificando algumas coisas interessantes sobre quem era Elias, e nessa busca de entender que tipo de ministério Deus vai enviar para preparar o caminho para a segunda vinda. Em contrapartida, então, ele falava pouco, mas em contrapartida, ele foi um profeta que Deus usou para fazer assim, o sobrenatural aparecer de forma muito destacada. Ele não falava muito, mas o poder de Deus se manifestava. Ele falou que não ia chover, não choveu. Depois ele falou que, né, quando Deus mandou, ele falou que ia chover de novo. Ele orou e caiu fogo do céu. O menino da viúva morreu e ele orou, a criança ressuscitou. Foram os soldados para prendê-lo, ele mandou fogo do céu que consumiu os soldados 2 vezes. Depois, né, o fim da vida dele foi espetacular, né, porque ele foi embora numa carruagem de fogo. Então, Elias, ele é uma pessoa do sobrenatural.
Ele é uma pessoa assim que Deus age não tanto com palavras, mas mais com seu poder. Então, isso é algo que se destaca bastante na vida do ministério de Elias. Okay? Então, vamos guardar isso porque depois nós queremos fazer outra comparação. Mas Elias, ele é usado por Deus no sobrenatural, porque é justamente esse contraste com as Escrituras. As Escrituras, o registro do que Deus falou, dos mandamentos, da história, dos caminhos de Deus, até mesmo de milagres passados, a letra em si é muito importante, é uma coisa imutável, é uma âncora, é uma coisa assim, é um firme fundamento, mas nós precisamos do poder de Deus. Lembra quando os saduceus vieram para perguntar para Jesus e falaram assim, teve sete irmãos e o primeiro casou com uma mulher e aí foi morrendo os irmãos um por um, e aí eles perguntaram assim, de quem que vai ser essa mulher, né, na ressurreição, depois da ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Porque ela passou por 7 homens. E Jesus respondeu, vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. É uma resposta importante, porque Jesus coloca as duas coisas. Nós precisamos conhecer a letra, nós precisamos conhecer as Escrituras, o que foi escrito, mas nós precisamos conhecer o poder de Deus. Então isso também faz parte desse equilíbrio, de que a preparação para a volta de Jesus vem de conhecer as Escrituras, mas nós precisamos conhecer o poder de Deus. E o poder de Deus, a manifestação de Deus, é algo que precisa ser hoje, não é você. É muito importante lembrar de como Deus libertou Israel do Egito, de como Deus abriu o Mar Vermelho, de como Deus agiu em outras épocas, Elias, Eliseu, que tinham muitos milagres, o tempo de Jesus, muitos milagres, dos apóstolos, muitos milagres. Isso nos mostra que Deus age, que Deus tem poder, que Deus pode fazer milagres. Mas nós precisamos conhecer o poder de Deus hoje. Não vai ter preparação para a volta de Jesus sem ter realmente o poder de Deus. E depois nós vamos falar mais sobre como isso se aplica ao nosso tempo, mas já adiantando alguma coisa, nós tivemos, vamos dizer, principalmente no século XX, nós tivemos ministérios de cura, muitas coisas aconteceram, muitos milagres aconteceram, então Deus tem agido sobrenaturalmente em tempos recentes, e até hoje tem milagres, mas principalmente hoje ficou muito misturado, muita gente falando que tem milagres e às vezes não tem esses milagres tão claros assim, mas tem milagres, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas, existem testemunhos de pessoas que foram ressuscitadas da morte, isso tem acontecido. Mas nós podemos dizer que hoje nós vivemos num período de muita mistura, e isso não está realmente sendo uma coisa muito... Não é uma coisa que a gente consegue apontar, está muito misturado com falsificações. Mas os milagres do profeta Elias, do profeta Eliseu, foram mais curas, multiplicação do azeite, coisas assim, mas os milagres do profeta Elias envolveram essa manifestação de Deus no sobrenatural, não só para curar. Ele orou e o menino da viúva ressuscitou, mas em geral, assim, não vai chover mais, vai chover, é para mostrar que Deus tem poder, vem fogo do céu sobre o sacrifício, são manifestações sobrenaturais, assim, sem sombra de dúvida. Alguém que estivesse no Monte Carmelo poderia duvidar de que houve algo sobrenatural. Quando Elias falou com o rei Acabe, não vai chover, realmente não choveu.
E depois ele falou assim, quando terminou o período, ele falou assim, olha, vai chover hoje ainda, não tinha uma nuvem no céu. Então, essa manifestação sobrenatural, mostrando que Deus, quando Ele fala, Ele vai mostrar que é Ele que está falando. E na grande maioria das vezes, na grande maioria da história, no nosso tempo hoje, a gente fala que Deus vai fazer, que Jesus vai voltar, que as coisas vão acontecer, mas a gente não tem essa confirmação que Jesus falou assim, estes sinais seguirão. Então, esses sinais que demonstram claramente que realmente é Deus. Lembra como Moisés fazia alguns milagres diante de Faraó e os magos conseguiam fazer igual, mas chegou uma hora que os magos não conseguiam fazer aquilo que Deus fez por intermédio de Moisés. Então seria mais ou menos essa demonstração de um sobrenatural que não pode ser falsificado. Infelizmente, e não é só falsificado, assim, tem homens e mulheres e igrejas que tem sinais, tem curas, mas tem muita mistura de coisas erradas no meio. E o que Elias representa é uma separação dessa mistura, né? Como ele falou lá para os profetas de Baal, escolham, ele falou para o povo, né? Decidam, vocês vão ficar de que lado? Então, Deus mostra de que lado ele está, né? Foi um confronto entre Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal representam toda essa mistura que está dentro da igreja. Então vai chegar o momento, ainda antes da volta de Jesus. Não sei de que forma, não sei exatamente, mas se Deus está falando, eis que eu envio, assim, escutem, eu vou enviar o profeta Elias. E ele vai ser o instrumento de Deus para dar uma advertência. Não vai mudar o mundo inteiro, não vai ser a consumação, o juízo final, mas vai ser uma preparação. E é isso que Malaquias fala no capítulo 3, assim, eu vou chegar no meu templo, eu vou voltar, as coisas vão ficar claras, vai separar o bem do mal, vai separar o justo do injusto, mas antes vai ter o mensageiro. Então nós ainda acho que falta muito para a gente entender, e talvez a gente não vai saber exatamente como vai funcionar, como é que vai ser. Hoje eu não vou falar muito, estou lançando um contexto e um fundamento para a gente, na próxima vez, começar a falar mais do tempo do fim. Mas é claro que tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o tempo do fim. Então, o profeta Elias, ele tem poucas palavras, mas ele tem a demonstração do poder de Deus. Eu creio que esse seria um dos grandes motivos de escolher Elias para representar o ministério que Deus vai usar no último tempo, porque nós temos muitas palavras, nós temos muito conhecimento, nós temos muitas explanações das Escrituras, mas nós precisamos do profeta, do profético que vai mostrar, sem sombra de dúvida, de que lado Deus está. Essa próxima, né, a quarta razão, o quarto ponto que nós podemos olhar, assim, por que Deus escolheu Elias. Esse aqui é uma das coisas que é mais falada, assim, quando a gente lê esse texto de Malaquias 4, quando a gente pensa, já vamos falar sobre como João Batista foi um primeiro cumprimento dessa profecia. Então, a mensagem, isso não era uma exclusividade de Elias, mas Elias veio com essa mensagem: voltem para Deus. Eu não coloquei a palavra arrependimento aqui, mas caberia. Mas como a gente está muito acostumado com a palavra arrependimento, e às vezes o arrependimento a gente pode confundir com a ideia assim de que eu preciso me arrepender porque eu ainda não sou muito santo, porque eu não faço tudo que Deus quer. Mas o ponto principal, Deus tem muitas coisas para consertar na vida de todo mundo, na minha vida, na sua, na vida de cada um. Tem muitas coisas para a gente, assim, a nossa vida deve ser de constante arrependimento. Mas a grande mensagem, quando fala assim,
a mensagem de Elias, a mensagem de João Batista, a mensagem do tempo do fim, quando fala de arrependimento, é até bom a gente usar uma outra palavra para isso entrar dentro de nós, que não é arrependimento de itens, de uma lista de certas coisas, é um retorno para Deus. E aqui eu acho que vale a pena a gente ler esse versículo em 1 Reis 18, né? Esse versículo do profeta Elias, lá naquele Monte de Carmelo, né? Quando ele estava lá, depois que ele deixou os profetas de Baal falando, gritando e pedindo a Deus para mandar fogo, para o Deus deles mandar fogo, aí Elias levanta o altar e no versículo 37, 1 Reis 18, 37, na oração de Elias, ele fala: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. É uma coisa fundamental. Ele estava orando para que o povo entendesse que Deus é o verdadeiro Deus, que o Senhor Jeová, Yahvé, que Ele é Deus. Então é uma coisa fundamental, não é só de se arrepender de alguma coisa, mas de reconhecer que tu, Yahvé, és Deus. E olha, essa frase que gerou a profecia de Malaquias e que é o fundamental do ministério de Elias, que fala assim: e que fizeste voltar o seu coração. Lembra que Moisés é aquele que leva o povo a fazer uma aliança com Deus, a Páscoa, aliança com Deus. Eles eram descendentes de Abraão no Egito, mas eles estavam fazendo uma aliança com Deus. Então, Moisés representa esse primeiro reconhecimento, o nascer de novo, o aceitar Jesus como verdadeiro Senhor. Isso é se voltar a Deus pela primeira vez. Mas Elias está chamando um povo que eles já são o povo de Deus, eles já são a nação escolhida. Eu já faço parte da igreja. As igrejas, de maneira geral, católicas, evangélicas, pentecostais, tradicionais, livres, nós precisamos o nosso coração precisa voltar para Deus. Então, essa mensagem de retorno para Deus é o reconhecimento de que nós nos afastamos de Deus, não por causa de alguma coisa que nós não fazemos, não porque nós não chegamos ao padrão, porque nós não fazemos tudo, ainda estamos longe de ser pessoas santas e dedicadas e puras, mas é o nosso coração que se afasta de Deus. Então, a grande preparação para um avivamento, para a vinda de Jesus pelo Espírito Santo, ou a vinda de Jesus na segunda vinda, para o dia do Senhor, a grande preparação é nosso coração se voltar totalmente para Deus. Então, essa foi a mensagem dele, e essa é a mensagem que ele representa. E a última coisa que eu vou citar aqui, pode ser que tenha outras coisas que pudessem ser destacadas na vida de Elias para representar quem ele é, para representar o ministério que Deus promete enviar de novo, mas a última coisa no mesmo capítulo, né, nessa mesma ocasião, Elias, ele restaura o altar. O altar estava totalmente abandonado, tinha caído, não existia mais. Então ele pega 12 pedras, então é um altar coletivo, é um altar que representa a unidade do povo de Deus, que representa voltar o coração para Deus. Toda restauração, lembra que nesse período que nós estudamos, quando o povo voltou do cativeiro na Babilônia, a primeira coisa que eles restauraram foi o altar.
Primeira coisa, antes de iniciar a construção do templo, primeira coisa que Abraão faz quando ele entra na terra de Canaã é levantar um altar. O altar é o começo, é a nossa entrega, é a nossa aliança, é a nossa relação, é a nossa adoração a Deus. Então, Elias é considerado, né, um ministério de restauração. Moisés é quem recebeu inicialmente, mas Elias é um ministério de restauração. Então, esses são os aspectos que nós temos que identificam algumas coisas que nós podemos falar. O que Elias representa? O que Deus vai fazer enviando? Por que Deus vai enviar um profeta Elias? Ok, então agora só quero falar um pouquinho sobre João Batista, porque é muito claro nas Escrituras, e eu não vou tomar muito tempo para ler todas as Escrituras. Nós temos várias confirmações nos Evangelhos de que João Batista era realmente um primeiro cumprimento. Para algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, algumas igrejas, algumas linhas de pensamento, eles nem acham que Elias vem ainda. Eles acham que João Batista já cumpriu. Mas eu coloquei aqui que João Batista, ele cumpriu parcialmente. Então isso é importante a gente entender. Que ele cumpriu, isso é muito evidente. Ele cumpriu, ele era um cumprimento dessa palavra de Malaquias. Essa palavra, ela ficou muito forte, eu vou citar isso depois, mas ela até hoje, assim, no meio dos judeus, não só dos messiânicos, os judeus tradicionais, eles têm nas suas orações, eles têm uma ênfase muito grande nessa profecia de Malaquias. Eles levaram muito a sério isso. Elias, no tempo de Jesus, os discípulos foram perguntar a Jesus, depois do Monte da Transfiguração, eles foram perguntar para Jesus, por que os escribas falam que Elias tem que vir? Eles viram Elias com Moisés junto com Jesus no monte. Então, essa profecia de Malaquias, ela não foi esquecida, ela não foi uma profecia pouco observada, assim, pouco citada. Eles entendiam, isso aqui é uma coisa muito importante. Então, primeiro a gente quer dar uma olhadinha, assim, acho que vale a pena a gente ler em Lucas capítulo 1, a profecia que Deus deu para o pai de João Batista, em Lucas capítulo 1. Então, o anjo começa a falar com Zacarias, pai de João Batista, no Lucas 1, versículo 13, fala que a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João, terás prazer e alegria, porque eles eram idosos, não puderam ter filhos, então vocês vão ter prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, converterá. O que é converter? Tornar o coração. Então, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele, adiante de quem? Do Senhor. Como fala em Malaquias 3. O Senhor vem para o seu templo. Eles esperavam muito a vinda do Messias, a vinda do descendente de Davi, o reino de Davi. Eles esperavam muito nisso, mas tinha que vir alguém antes. Então, a profecia do anjo, né, a mensagem do anjo para Zacarias é muito clara. Ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias. Isso aqui já nos mostra o que significa a profecia de Malaquias. Eis, escutem, eu vou mandar o profeta Elias. Aí, até hoje, algumas pessoas acham que como Elias não morreu, como Elias subiu corporalmente, né, foi arrebatado, então é o próprio Elias que virá.
Mas aqui já mostra que, como João Batista foi um cumprimento parcial, e a mesma coisa que eles falavam assim, eu vou mandar para vocês Davi, meu servo, será rei. Claro que não seria Davi não ia voltar. Então, quando ele falou assim, vou enviar o profeta Elias, é claro que ele não estava, quer dizer, não é claro para todo mundo, mas assim, ele não estava dizendo, esse texto sobre João Batista mostra o que significa a profecia de Malaquias 4. Quando ele falou assim, eis que eu envio o profeta Elias, ele não está dizendo que Elias vai voltar, né? Nem, claro que não é uma reencarnação, mas nem é o próprio Elias, embora ele não tenha morrido, isso não significa que ele vai voltar. Enoque também foi arrebatado, não fala que Enoque vai voltar. Então, ele diz, ele irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, que fala em Malaquias, converterá o coração dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esse texto é muito importante, porque mostra o propósito de Deus para João Batista, mas mostra também para o tempo do fim. Então, nós vamos falar mais sobre isso, né? Vamos continuar falando nos próximos estudos sobre por que o Elias no tempo do fim. Não vou entrar nisso hoje, só quero terminar com essa análise de João Batista. Então, vamos lembrar que aqui tem essa profecia, eu não vou ler os outros textos, mas lá em Mateus 11, quando Jesus estava falando sobre João Batista com a multidão, ele declarou que João Batista tinha vindo para cumprir essa profecia de Elias, e muito claro em Mateus 17, depois que eles desceram, ele e os 3 discípulos desceram do Monte da Transfiguração, quando eles viram ali junto com Jesus Moisés e Elias para representar as escrituras completas, lei e profetas e Jesus o verbo. Então ali estava tudo reunido. Aí quando desceram do monte, os discípulos perguntaram, então aquela profecia, né? Eles nem falaram profecia, talvez eles não sabiam exatamente o que estava em Malaquias, mas eles falam assim, os escribas falam que Elias tem que vir, e Jesus dá uma palavra impressionante, que ele fala assim, Elias já veio, mas ele falou assim, Elias de fato virá, e restaurará todas as coisas. Então Jesus dá uma confirmação da profecia de Malaquias. Os escribas falam que Elias tem que vir, e Jesus fala assim, é verdade, Elias virá, porque os profetas não viam a vinda de Jesus em 2 etapas, eles não sabiam que ia até a primeira vinda e a segunda vinda, então eles viam Elias uma vez só também. Mas a profecia de Malaquias, se for olhar assim mais especificamente em Malaquias 4, ele está dizendo, eis que eu envio Elias, o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E não foi, João Batista não foi esse homem, porque não aconteceu o grande e terrível dia do Senhor ainda. Então Jesus, ele coloca isso no contexto certo. Ele disse, de fato, Elias virá. João Batista já tinha vindo. Então ele fala assim, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então Elias é um profeta de restauração. Mas aí Jesus disse, mas Elias já veio. Ele virá, mas já veio. E fizeram com ele o que eles quiseram, porque eles já tinham, Herodes já tinha matado João Batista. Então vamos só para a gente colocar aqui quais foram os aspectos em que João Batista cumpriu parcialmente a profecia de Malaquias 4:5. Ele veio preparando o caminho.
essa profecia, essa palavra, né, que o anjo Gabriel deu para Zacarias, João Batista fez. Ele pregou arrependimento, ele pregou voltem ao Senhor. Ele falou com os fariseus, com os sacerdotes, com os líderes. E ele falou assim: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês precisam se voltar ao Senhor, os líderes religiosos. Imagine o que Deus falaria, o que o profeta Elias falará conosco. Não jogue essa profecia, essa palavra de arrependimento para alguém que você acha que não representa bem a Deus. Isso é válido também, mas isso é para nós. Então, ele preparou o caminho, ele deu uma palavra de que tinha que voltar ao Senhor. E é muito interessante que depois, no Evangelho de Lucas, ele falou que os sacerdotes, os líderes, não conseguiam aceitar a mensagem de Jesus porque eles não tinham aceitado a palavra de João Batista. Então, a palavra de João Batista foi essencial. Quem aceitou a palavra de João Batista conseguia aceitar a palavra de Jesus. Ele preparou o caminho, os corações estavam preparados. E é isso que nós precisamos. Ele anunciou o grande e terrível dia do Senhor. Se você lê a mensagem dele, em Mateus 3, em Lucas 3, ele fala assim: olha, né, eu vim aqui para batizar com água, mas vem um que é maior, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele vai separar o trigo da palha, ele vai queimar a palha. Então ele falou a respeito do grande e terrível dia do Senhor, mas não era ainda o grande e terrível dia do Senhor. Ele até se vestia como, né, e a gente não sabe se ele tinha consciência disso, porque no Evangelho de João, quando alguém veio, né, eles vieram perguntar: você é o profeta Elias? Ele falou assim: não sou uma voz. Mas ele se identificou muito com o profeta Elias. Ele se vestia de maneira semelhante, ele ficava no deserto, ele tinha um estilo de vida, ele tinha uma aparência, então ele parecia muito com o profeta Elias. E outra semelhança, outra maneira em que ele cumpriu parcialmente foi que, assim como Elias confrontou Acabe e Jezabel, confrontou assim frente a frente o pecado deles, confrontou quando Acabe matou Nabote lá por causa da vinha dele. Então Elias tinha isso sim, ele confrontava, ele falava o que eles estavam fazendo de errado. João Batista fez também. Só que Deus, olha como são situações diferentes. Deus protegeu Elias. Elias não foi morto por Jezabel. Jezabel quis matá-lo, mas Elias não foi morto, mas João Batista foi. Ele confrontou Herodes e foi decapitado por causa disso. E quais são os aspectos que nos ajudam a ver que foi parcialmente, que ele não cumpriu totalmente a profecia de Malaquias 4. Justamente assim, um dos aspectos é que, bem diferente do profeta Elias, João Batista não tinha nada, nenhum milagre, nenhuma manifestação sobrenatural. Não fala sobre isso em Malaquias 4, mas nós vamos ver que lá no livro do Apocalipse fala sobre um testemunho final que precisa do sobrenatural. Mas é um dos aspectos que nós podemos colocar aqui, que João Batista foi um cumprimento parcial, mas não completo. Mas a coisa principal é que ele não antecedeu o grande e terrível dia do Senhor. Então, nós sabemos então que essa profecia de Malaquias 4 ainda vai se cumprir, porque João Batista cumpriu várias coisas, foi muito importante o que ele fez para preparar o caminho na primeira vinda, mas ele não foi o preparador para a segunda vinda. E o que Jesus falou em Mateus 17, o que Jesus falou com os discípulos, ele falou assim: Elias virá e restaurará todas as coisas. Esse é um texto, essa é uma declaração muito importante. Ele virá e restaurará todas as coisas.
E João Batista não foi ele restaurou o coração, né? O povo se voltou para Deus, mas a gente não vê em João Batista um ministério de restaurar a nação de Israel, de restaurar, e na verdade assim, nem Elias pôde fazer isso no tempo dele. Ele restaurou o altar, mas a nação de Israel não se voltou totalmente para Deus, né? Tinha uma coisa aqui, eu estou lembrando agora que tinha uma coisa aqui que eu nem coloquei a marca aqui, uma coisa importante para lembrar sobre Elias, que não fala diretamente, não fala nessas palavras, mas do jeito que a nação de Israel estava indo com Acabe e Jezabel, com certeza o juízo de Deus, o cativeiro, acabar com o reino das 10 tribos, teria acontecido antes. Então nós podemos dizer, porque essa foi a profecia de Malaquias, que se Elias não vier e não houver conversão, Deus vai ter que vir para a terra e ferir com maldição. Nós podemos dizer que Elias, ele adiou o juízo de Deus sobre a nação de Israel, ok? Então, é isso que nós temos aqui. Eu só queria terminar, como mencionei, o povo judeu, eles realmente deram muita importância à tradição judaica, né? Os judeus têm um livro de orações, eles têm muitas tradições, muitos rituais, muitas maneiras de fazer as coisas. Muita coisa é baseado nas escrituras, a Torá e outras partes das escrituras. Tem outras coisas que são tradições mesmo, mas é interessante quanto que tem de tradição no meio dos judeus ortodoxos. Nem todo mundo faz exatamente igual, mas eu estava vendo aqui que há vários momentos na liturgia, nas celebrações, nas orações dos judeus ortodoxos, eles mencionam bastante o profeta Elias. E é uma coisa assim, essa expectativa que eles têm. Lembramos que para os judeus ortodoxos o Messias não veio ainda. Então eles estão esperando o envio do profeta Elias para preparar o caminho para a primeira vinda. Mas assim, essa expectativa que eles têm pela vinda do profeta Elias é muito forte e muito presente nas orações. Então eu vou citar algumas coisas. Tem uma bênção que eles dão após as refeições, em que eles falam que Deus, em sua misericórdia, nos envie o profeta Elias. É uma oração que é feita, não é todo mundo que faz, assim, são aspectos, às vezes difere de um grupo para outro, mas é uma oração que alguns judeus fazem após as refeições, que Deus, em sua misericórdia, nos envie o profeta Elias. É como se eles entendessem o profeta, assim, o profeta Elias, ele não é o Salvador, ele não é aquele que vai libertar, mas eles identificam muito a vinda do profeta Elias como um prenúncio, como uma certeza que se vier o profeta Elias, então o Messias virá também. Tem uma outra oração, depois de uma leitura sabática nos profetas, em que eles falam que possamos nos alegrar, Senhor, por meio do teu servo, o profeta Elias, e no reino de Davi, teu Messias. Que possamos nos alegrar, Senhor, no teu servo, o profeta Elias, e no reino de Davi, teu Messias. Então é uma oração em que eles aguardam, em que, Senhor, nós queremos nos alegrar. Então, envie o profeta Elias e envie o Messias descendente de Davi para trazer o reino. Então são orações, e deve ter outras também, em que eles mencionam o profeta Elias. Na cerimônia da circuncisão dos judeus, quando eles vão circuncidar o filho, eles deixam uma cadeira especial reservada para Elias, porque ele é visto como testemunha da aliança entre Deus e o povo judeu. Então, assim, porque circuncisão é o sinal da aliança, e como Elias é visto como aquele que representa
Moisés representa, né, o estabelecimento da aliança, mas Elias é visto como aquele que chama o povo de volta para a aliança. Ele é testemunho. Então, quando eles vão circuncidar o filho, tem uma cadeira para Elias. Mas o ponto principal, né, a memória principal que os judeus fazem de Elias é na comemoração do Pesach, da Páscoa judaica. Durante a Páscoa, eles têm 4 taças de vinho, que representam as promessas de Deus em Êxodo 6. Tem 4 taças de vinho que são tomadas, né, durante a cerimônia, mas tem uma 5ª taça de vinho que eles não bebem, e é a taça do profeta Elias. E durante um momento lá da cerimônia, geralmente eles mandam uma criança ir para a porta da casa onde estão e abrir a porta para ver se Elias chegou. É claro que é uma coisa cerimonial, mas é essa maneira de dramatizar. Acho que muitos fazem isso sem pensar muito no significado, isso infelizmente é possível, mas eu acho interessante essa maneira, assim, ter uma taça de vinho, ter uma cadeira para Elias, ter uma taça de vinho que ninguém toma, porque quem vai tomar é Elias quando ele chegar. Vai lá abrir a porta para ver se Elias chegou. Então, são maneiras de deixar viva essa profecia. Eles acreditam na profecia, eles acreditam que Deus vai enviar o profeta Elias. Então, que nós possamos também acreditar que realmente, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Então, da próxima vez, nós vamos entrar um pouco mais, ver o que nós podemos descobrir nas Escrituras sobre o tempo do fim e essa profecia de que Deus vai enviar o profeta Elias. Senhor, se nós realmente queremos que o Senhor venha, e nós queremos, porque nós sabemos que ninguém vai resolver os problemas, não vai ter realmente uma solução, não vai ter justiça, não vai ter aquilo que o Senhor prometeu e que nós ansiamos tanto. O Senhor nos criou para ter comunhão contigo, mas para viver em comunhão, para viver na justiça, para viver em paz uns com os outros, para não viver diante de tanta maldade. Então, Senhor, nós queremos que o Senhor venha. E queremos que o Senhor cumpra isso, que o Senhor mande mesmo o ministério profético, o Senhor mande tudo que nós precisamos para estarmos preparados e para liberar a Tua vinda. É isso que nós desejamos. E confiamos em Ti, que essa parte de enviar o profeta, o ministério profético, como vai ser, isso cabe a Ti. Mas nós estamos com expectativa e queremos estar atentos, queremos estar prontos para receber a Tua mensagem e para ouvir a Tua mensagem. Em nome de Jesus que nós pedimos e aguardamos. Amém.